Olá pessoal, hoje a gente vai discutir um assunto muito importante que é tema em várias questões da prova da BP, que é o anticonvulsivante, o ácido valproico ou valproato, que é bastante utilizado na psiquiatria no tratamento da doença bipolar como um grande estabilizador de humor, mas também é utilizado em outras patologias, como o transtorno de personalidade borderline, no déficit intelectual, na esquizofrenia refratária. É um remédio bastante utilizado para controle de impulsividade. O que a gente precisa saber sobre o valproato? Primeira coisa é que ele não está classificado dentro de uma classe com nomenclatura específica. Ele é um anticonvulsivante bastante utilizado na neurologia para vários tipos de epilepsia e também um remédio utilizado como estabilizador de humor. Além disso, ele é um profilático de enxaqueca e um medicamento que modula os canais de sódio sensíveis à voltagem. Não se sabe especificamente quais são os mecanismos de ação do valproato, mas provavelmente ele tem uma ação sobre o GABA, aumentando a síntese e reduzindo a degradação do GABA, causando então um aumento da resposta GABAérgica. Existem várias formulações de ácido valproico e todas elas são convertidas na corrente sanguínea em ácido valproico. Então existe o valproato de sódio, o divalproato de sódio e o próprio ácido valproico. E a diferença básica entre os três é que o divalproato de sódio ele é um fármaco que está relacionado a menos efeitos colaterais gastrointestinais, tendo uma tolerância maior em relação aos outros. Então é importante frisar que apesar do ácido valproico ter uma indicação em vários transtornos psiquiátricos, modulando a impulsividade, como um transtorno de personalidade borderline e outros transtornos onde a impulsividade está aumentada, e como um grande estabilizador de humor, ele não é ainda aprovado no FDA para todas essas indicações. Então a gente vai comentar aqui quais são as indicações que o FDA aprova. E basicamente ele é aprovado para mania aguda e episódios mistos da doença bipolar, restando apenas outras aprovações que são de epilepsia e voltadas para a área de neurologia. Então o ácido valproico tem sua indicação na psiquiatria como um tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Também existem indícios de que ele pode ser útil na depressão bipolar, apesar de não ser o anticonvulsivante de escolha. E também como um remédio coadjuvante no tratamento da psicose, principalmente na esquizofrenia, e principalmente em casos refratários de esquizofrenia. Aonde o valproato ele é mais eficaz? Então ele é bastante eficaz em pacientes bipolares com sintomas mistos e com irritabilidade, tendo nessa situação uma indicação superior ao lítio. Também é utilizado na mania aguda, com uma indicação igual à do lítio, mas um remédio também bastante indicado na ciclagem rápida, e aí no caso, com uma indicação também superior ao lítio, no transtorno bipolar onde existe anormalidades no eletroencefalograma, e na doença bipolar na ausência de episódios psicóticos. Também utilizado no transtorno de personalidade borderline e outros transtornos relacionados à impulsividade. Ele também é usado na agressão, na agitação e, como disse, nos outros transtornos onde existe impulsividade evidente. Também usado na agitação associada à depressão maior, no déficit intelectual, nos casos de demência e pacientes que têm lesões cerebrais. Existe um questionamento sobre a utilidade dele na depressão maior refratária, mas ele pode ser uma medicação não de primeira escolha, mas uma medicação que pode ser tentada em casos que não responderam outros fármacos, e também pode ser indicado na ciclotimia em doses baixas. Também existem indicações no transtorno de pânico, principalmente quando associado a abuso de substâncias. Pode ser um potencializador de vários antipsicóticos na esquizofrenia refratária, associada a risperidona, olanzapina e também outros antipsicóticos. E ele parece reduzir os sintomas positivos e acelerar a resposta a esses antipsicóticos. E também adolescentes que têm comportamentos desadaptativos, com
comportamento agressivo, também na personalidade borderline e outras personalidades, principalmente do grupo B. Aonde o valproato é menos eficaz. Então, ele é menos eficaz na prevenção de novos episódios depressivos, ele parece ser um anticonvulsivante e modulador do humor, que tem menos ação na depressão e mais ação nos quadros de euforia. Também tem menor indicação nos transtornos de ansiedade e também não parece fazer tanto efeito nos pacientes que cometem agressão e que são tratados com metadona, no caso da dependência de opioides. Absorção e excreção do valproato. A meia-vida é de mais ou menos 10 a 15 horas e a maioria dos pacientes atingem concentrações plasmáticas em dosagens que chegam a 1.200 e 1.500 miligramas. Os efeitos de estabilização do humor acontecem em torno de 5 a 15 dias após o início do tratamento. Em seu metabolismo, ele parece ser um inibidor modesto da enzima hepática, 25% dependente do citocromo P450, o que faz com que uma dosagem de 2 vezes ao dia seja o ideal para esse fármaco. Lembrando que a dose pode chegar a mais de 1.500 miligramas ao dia quando a gente faz o cálculo de um máximo de 60 miligramas por quilo. Em crianças esse cálculo é bastante importante. Lembrando também que o valproato pode ser dosado, ter uma dosagem sérica e otimizar o tratamento através dessa dosagem, onde ele vai atingir níveis ideais em torno de 50 a 100 picogramas por ml. As formulações de liberação prolongada, que geralmente vêm com a sigla ER, elas têm um nível sérico de 10 a 20% menor que as outras formulações. Também é observado pequenas elevações das enzimas hepáticas, principalmente TGO e TGP, mas que até 3 vezes o limite normal são aceitáveis. Também o valproato está relacionado a um ganho de peso, 50% de ganho de peso significativo, e essa é uma das razões da descontinuização. Também o medicamento está relacionado a ganho de peso em 50% dos casos e é a principal razão e motivo de descontinuação do uso do fármaco, levando à não adesão de pacientes. O início da ação do valproato. Então, na mania aguda, em poucos dias o valproato começa a fazer efeito, em torno de 5 a 15 dias. Na estabilização de humor, leva-se várias semanas ou meses para haver um equilíbrio, e na redução de convulsões e na melhora da enxaqueca, em poucas semanas se tem uma resposta do fármaco também. Se o fármaco não funcionar, se o valproato não tiver uma ação adequada, o que eu faço? Então eu posso ver se esse paciente ele tem uma resistência ou ele é refratário ao tratamento, é uma pergunta que eu devo fazer. Também a gente pode ver se o nível plasmático da substância está adequado e podemos fazer uma dosagem desse fármaco, podendo aumentar a dose, ou em outros casos trocar por outro agente e também adicionar um outro agente que possa potencializar os efeitos nesse tratamento. Também devemos considerar, e na psiquiatria isso é muito importante, o acréscimo da psicoterapia, considerar que este paciente não esteja tomando a medicação de forma adequada e trocar por outro estabilizador se o motivo da não adesão for os efeitos colaterais. Também considerar o diagnóstico do paciente, avaliando condições comórbidas que podem não ter sido observadas em um primeiro momento. Então, quais são as melhores combinações de potencialização para uma resposta parcial ou aqueles pacientes que apresentam resistência ao tratamento? Então, eu posso associar o valproato ao lítio. Antipsicóticos também são bem-vindos, especialmente a risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e aripiprazol. Também pode ser feita uma associação com lamotrigina
e nós comentaremos posteriormente que a associação deve ter um cuidado, principalmente pelas interações farmacológicas existentes entre o valproato e a lamotrigina. E também, em casos de depressão, podem ser associados a antidepressivos. Quais os exames eu devo solicitar para aquele paciente que vai fazer uso do valproato? Uma observação a ser feita em relação aos efeitos adversos está relacionada ao uso do valproato de liberação entérica, que tem menos desconforto no trato gastrointestinal. Também o tremor induzido pelo valproato, que também é comum no início do tratamento, pode responder bem não só aos beta-bloqueadores, mas também ao uso da gabapentina. Em relação aos efeitos adversos também, nós temos que ter uma preocupação e por isso faz-se necessário a solicitação de exames de função hepática a cada 6 a 12 meses. Então, o que fazer nesses casos? Bom, se houver uma elevação das enzimas hepáticas e desses sintomas, isso é muito importante, né, para a gente separar os pacientes que podem ter algumas alterações e que contraindicam o uso do valproato. Então, o hemograma completo é bastante importante no início para acompanhamento do tratamento, testes de coagulação e também testes da função hepática. Então, a gente deve considerar testes de coagulação, testes da função hepática e principalmente a contagem de plaquetas, realizando um segmento aí de 2 vezes ao ano. E os níveis plasmáticos da substância também são importantes para a gente adequar uma boa resposta ao tratamento. O ganho de peso em relação ao valproato. Então, no caso do valproato, a gente observa, né, que é bastante comum o ganho de peso e é uma das reclamações que os pacientes têm em relação ao seu uso. Precauções que eu devo ter. Pacientes com diabetes, o valproato pode alterar os níveis glicêmicos e um descontrole da doença, e também pacientes que apresentam dislipidemia pelo mesmo motivo. Os efeitos colaterais principais relacionados ao valproato. Então, o valproato está relacionado a bastante sedação, que faz com que a gente inicie o medicamento no período da noite e até em alguns casos a gente não fracione o remédio, mas mantenha toda a dose do medicamento no período noturno. Tremor, que é dose dependente e costuma responder a beta-bloqueadores, mas que costuma também passar com o tempo e com uma diminuição da dose. Tontura, ataxia, astenia e cefaleia são sintomas bastante comuns no início do tratamento. Então, em relação à sedação, o Stoll coloca que é uma situação problemática em relação ao uso do valproato. Também podemos observar dor abdominal, náusea, vômitos, diarreia, redução do apetite, constipação, dispepsia e ganho de peso. A alopecia é um sintoma raro e incomum e a queda de cabelos está relacionada aos níveis de zinco e selênio. Ovários policísticos também foram observados em pacientes com uso de valproato. No entanto, o valproato como causa desse fenômeno ainda é controverso. Densidade mineral óssea reduzida também foi observado, mas os estudos ainda não mostram com clareza o valproato como principal causador disto. Hiperandrogenismo é bem observado, hiperinsulinemia, que vai ser importante no paciente diabético, e uma desregulação lipídica, que também é controversa, mas que não impede com que nós solicitemos exames para o perfil lipídico do paciente. Então, os efeitos adversos mais graves estão relacionados a uma hepatotoxicidade grave, que é letal, principalmente abaixo dos 2 anos de idade, o que impede a gente usar o valproato nessa faixa etária. Também são observados casos de pancreatite, inclusive em adultos. Tremores e ataxia são os sintomas mais severos. Efeitos adversos menos comuns são a trombocitopenia,
e aí existe a indicação da gente acompanhar o paciente com hemograma, uma disfunção das plaquetas, distúrbios da coagulação, edema, a granulocitose, encefalopatia e coma, e também fraqueza muscular respiratória e insuficiência respiratória. Então, o que a gente deve fazer nesses casos onde existem esses efeitos adversos? A primeira medida é esperar, porque muitos desses efeitos estão relacionados ao início do tratamento e, havendo uma adaptação, eles podem desaparecer. E o Stahl coloca bem claro que a gente deve esperar com paciência, se for possível, do paciente suportar esses sintomas. A gente pode também indicar o valproato numa dose noturna, principalmente para reduzir a sedação que é provocada com o uso diurno. A gente pode tentar reduzir a dose para também diminuir esses efeitos. E em casos onde não há uma melhora, a gente pode trocar por outro agente. Então, o que pode ajudar a conter ou evitar ou diminuir os efeitos colaterais do valproato? Então a gente sabe que o propanolol, na dose de 20 a 30 mg, 2 a 3 vezes ao dia, pode reduzir os tremores que acontecem principalmente no início do tratamento. Vale lembrar também que a gabapentina é menos utilizada, mas também pode ser outra adjuvante para reduzir esses sintomas. E também, no valproato, é bem comum a queda de cabelos e que pode ser minimizada quando você adiciona ao uso da medicação multivitaminas que contêm zinco e selênio e que reduzem aí a intensidade da alopécia causada pelo valproato. Qual a dosagem ideal do medicamento? Em média, casos de mania necessitam de 1.200 a 1.500 mg por dia. Casos de enxaqueca exigem doses um pouco menores. E na epilepsia, o cálculo é feito pelo peso do paciente, usando 110 a 60 mg por dia. Qual dose eu devo iniciar? Em geral, a dose típica para mania e epilepsia é de 15 mg por quilo em doses divididas. No valproato de liberação prolongada, essas doses podem ser realizadas apenas uma vez no dia. Deve-se começar com doses pequenas, entre 250 a 500 mg no primeiro dia, e depois titular de modo crescente, conforme o paciente vai tolerando o medicamento até chegar às doses terapêuticas. Doses maiores estão relacionadas à maior intensidade dos efeitos colaterais e também à menor adesão ao tratamento. O alerta que deve ser feito é que o valproato de liberação prolongada tem apenas 80% da biodisponibilidade do valproato de liberação prolongada. Apesar da facilidade de menos efeitos colaterais e de ser utilizado apenas uma vez ao dia, ela pode levar a níveis séricos plasmáticos 10 a 20% mais baixos do que comparado aos outros tipos de valproato de liberação imediata. Então, os níveis plasmáticos adequados eles estão acima de 45, 50 picogramas por ml. E eles são necessários para que a gente tenha um efeito antimaníaco ou para que a gente tenha um efeito anticonvulsivante do valproato. Níveis plasmáticos acima de 100 picogramas por ml estão relacionados a uma menor tolerância do paciente e muitas vezes são desnecessários. No entanto, pacientes podem exigir doses maiores para manter essa faixa de nível plasmático e muitos pacientes podem ter uma faixa de variação de uso da medicação entre 750 e até 3.000 mg por dia. Em relação à descontinuação do valproato, então a gente deve reduzir a dose gradualmente, principalmente porque está relacionado crises convulsivas se a gente fizer uma retirada abrupta. A descontinuação rápida também interfere no efeito estabilizador do humor do valproato e pode provocar recaídas como o aparecimento de quadros de hipomania e mania. Então, sintomas de descontinuação são incomuns no paciente. Em relação às interações farmacológicas do valproato. O valproato ele aumenta uma série de substâncias,
E os principais deles são a lamotrigina, no qual o valproato provoca aumento de 50% dessa substância, que deve ser levado em conta quando eu faço associação de lamotrigina ao valproato. Isso é muito importante porque a lamotrigina está relacionada a eventos como a síndrome de Stevens-Johnson e que passa a ser bastante perigosa para esses pacientes. Então eu devo iniciar a lamotrigina nesses casos em doses bem menores. Também o valproato ele aumenta os níveis de carbamazepina, de fenitoína, etoxucimida, fenobarbital e também da rifampicina. E também ele aumenta os níveis de aspirina, filbamato, clorpromazina, fluoxetina, fluvoxamina, topiramato, cimetidina, eritromicina e ibuprofeno. Quais são as substâncias que aumentam os níveis do valproato? Então a aspirina, além de ser uma substância cujo valproato aumenta os seus níveis, ela também aumenta o nível de valproato. Isso também acontece da mesma forma com a toxocimida, com fenobarbital e com a fenitoína. E outras substâncias as quais também o valproato aumenta os níveis, como felbamato, clorpromazina, fluoxetina, fluvoxamina, topiramato, cimetidina, eritromicina e ibuprofeno, também podem aumentar os níveis de valproato na corrente sanguínea. Quais são os remédios que não alteram os níveis do valproato e que a gente pode usar com bastante segurança? Então, o lítio, os antipsicóticos atípicos e alimentos. O valproato não tem uma alteração em relação à ingestão de alimentos. A gente deve ter bastante atenção que o uso de valproato associado ao clonazepam, apesar de não haver alterações nos níveis séricos, pode estar relacionado a estados de ausência. Um outro alerta é que o valproato está relacionado a sinais de hepatotoxicidade, sinais de pancreatite e teratogenicidade. Então, ao se perceber sinais através de sintomas ou através de exames clínicos, a gente deve ter uma atenção ao uso desse valproato neste paciente. E na gravidez, o valproato está relacionado à teratogenicidade, o que é muito importante o cuidado no uso no primeiro trimestre, que deve ser evitado, deve ser proscrito, pela associação do valproato a malformações como espinha bífida e esfingomielocele, malformações relacionadas à formação do tubo neural, que podem ser diminuídas com a ingestão de ácido fólico no primeiro trimestre, mas o seu uso é extremamente contraindicado nessa fase da gravidez e também deve ser evitado no restante da gravidez. Também devemos estar alerta em relação às discrasias sanguíneas. Existem alterações tanto com diminuição do número de plaquetas, mas da função das plaquetas. Também outras alterações, como a granulocitose, também estão presentes. E é por isso que o hemograma seriado no início do tratamento e pelo menos durante o uso do medicamento deve ser realizado para que a gente consiga perceber essas alterações nesses exames e nos alertar sobre problemas gerados com o uso do valproato. Um outro alerta muito importante é que o valproato está associado a muitas alterações no idoso. E a principal delas é a sonolência, a sedação, que é mais comum no idoso e que está associada a condições como desidratação, uma ingesta nutricional reduzida e idosos que perdem peso. Então, nesses idosos eu devo iniciar aumentos mais lentos, titulações mais lentas do medicamento, devo iniciar com doses mais baixas e devo monitorar a ingestão de líquidos e nutrientes nesse grupo de pacientes. Também é importante, menos comum, mas que também pode estar presente, alterações do ciclo da ureia e que podem levar a quadros graves como uma encefalopatia hiperammonêmica, que algumas vezes podem ser fatais. Então esses distúrbios da ureia estão relacionados a uma deficiência da ornitina transcarbamilase e causam uma encefalopatia que é inexplicável, com deficiência mental quando em jovens e crianças,
com níveis de amônia elevado e que geram vômitos cíclicos e letargia. Também o valproato está relacionado, de forma mais rara, a condições graves, como a reação a substâncias com eosinofilia, que é uma condição cutânea que pode ser bastante grave. Então existe uma erupção cutânea que pode progredir para várias partes do corpo e que incluem sintomas como febre e a presença de linfonodos inchados, inflamações do órgão, e no hemograma a gente observa uma grande eosinofilia. Esses quadros são graves e podem levar o paciente à morte. A gente não deve usar, então, o valproato, está contraindicado em pacientes que sabidamente têm um histórico de pancreatite, principalmente pancreatite crônica, paciente que tem doença hepática constituída e grave, pacientes que sabidamente têm distúrbios do ciclo da ureia, e se houver alguma reação alérgica específica ao medicamento. Em pacientes que têm insuficiência renal, como o metabolismo do valproato é totalmente hepático, não é necessário que nesses pacientes seja feito algum ajuste das doses deste medicamento. No entanto, se o paciente apresentar alguma hepatopatia, e se essa hepatopatia for grave, o medicamento está contraindicado. E também, como na insuficiência renal, o valproato não altera as funções cardíacas e pacientes com cardiopatias não necessitam de reajuste nas doses do valproato. No idoso, como comentado anteriormente, a sedação parece ser bastante comum e um problema que deve ser avaliado durante o uso do medicamento. Ele está associado à questão da desidratação e da ingestão nutricional do paciente. A gente deve monitorar nesses pacientes, alertar e orientar sobre o uso de líquidos e sobre a alimentação do paciente. E 1 em cada 3 idosos acabam desenvolvendo trombocitopenia quando usam o valproato. Então, mais um alerta em relação às discrasias sanguíneas que são mais comuns também nos idosos e devem ser pesquisadas com a realização de hemogramas seriados. Nas crianças, ele está aprovado para ser utilizado acima dos 10 anos no transtorno bipolar. Sabe-se que ele é bastante grave em crianças abaixo de 2 anos. No entanto, quando prescrito por especialistas e quando outras opções foram consideradas e não foram efetivas, o valproato pode ser prescrito na faixa etária acima dos 2 anos de idade. E isso é bastante comum na prática diária dos psiquiatras da infância e adolescência, o uso desse medicamento nessas faixas etárias. Em crianças abaixo de 2 anos, existe um risco superior em relação a lesões hepáticas e ele deve ser proscrito, mesmo quando já foram consideradas outras opções e mesmo quando o remédio é prescrito por especialista. O uso na criança sempre deve requerer uma supervisão médica mais direta e realização de exames mais frequentes, além do exame clínico do paciente. Na gravidez, o valproato está bastante relacionado a malformações do tubo neural, como por exemplo a espinha bífida, mas também outras anomalias congênitas e, portanto, ele deve ser evitado. Sabe-se que o uso de doses de ácido fólico nessa fase reduzem essas malformações. Também foram identificados casos de atraso no desenvolvimento, mesmo na ausência de uma teratogenicidade associada a uma exposição fetal. Então existe um risco mais baixo, né, de scores mais baixos em testes cognitivos em crianças cujas mães haviam tomado valproato na gravidez. Então, o uso também em mulheres de fase reprodutiva deve avaliar os benefícios potenciais para a mãe em relação aos riscos para o feto, e a gente deve orientar então essas mulheres a fazerem uma contracepção pelo risco delas engravidarem durante o uso do medicamento.
Nas mulheres que foram expostas ao valproato durante a gravidez, a gente deve monitorar a coagulação do paciente e tentar realizar testes para detectar essas malformações. Caso o paciente ainda esteja usando o remédio, a gente deve iniciar folato na dose de 1 mg ao dia para reduzir os defeitos na formação do tubo neural. Também considerar vitamina K durante as primeiras 6 semanas de gravidez para reduzir o risco de sangramento e reduzir gradualmente esse remédio. Infelizmente, não deve fazer uma redução abrupta, tentando evitar o uso do valproato na gravidez e considerando outras opções para a patologia da paciente nesse período da vida dela. Então, a retirada abrupta do valproato está relacionada a convulsões, que podem ser leves na gestação, mas essas convulsões podem levar a danos ao embrião e ao feto. Em pacientes bipolares, o valproato deve ser descontinuado antes de gestações que são previstas e programadas. Também a gente deve considerar que alguns fármacos são mais seguros no período da gravidez e podem substituir o valproato, por exemplo, nas patologias psiquiátricas, como, por exemplo, na doença bipolar, é preferível o uso de antipsicóticos atípicos e até mesmo lítio ou outros anticonvulsivantes. Os sintomas bipolares eles podem recorrer ou piorar durante a gravidez e muitos desses pacientes vão necessitar de algum tipo de terapia. Alguma quantidade de substância ela é encontrada no leite materno, mas a Academia Americana de Pediatria considera seguro amamentar uma criança durante o uso do valproato. Então, é um remédio que pode ser utilizado na lactação. Se a substância for continuada durante a amamentação, o bebê deve ser monitorado, mesmo com esses riscos pequenos, para possíveis efeitos adversos. Se o bebê apresentar algum sinal de irritabilidade ou sedação, a gente deve considerar a descontinuação dessa substância. Existem algumas desvantagens relacionadas ao uso do valproato. E a principal delas é que o valproato, apesar de ser um excelente estabilizador do humor, ele parece ter pouco efeito na fase depressiva do transtorno bipolar. Também é um problema em pacientes que não toleram sedação ou que têm medo de ganhar peso ou que não podem ganhar peso por já terem um peso excessivo. É uma medicação que tem um perfil de interações medicamentosas considerável e que pode gerar muitos efeitos colaterais. E na gestante, o valproato deve ser desconsiderado, então ele passa a ser uma medicação pouco útil nessa fase da vida do paciente. Então, dando seguimento à nossa aula, nós vamos resolver algumas questões que podem ser questões aí da prova da BP. Então, a primeira delas pergunta quais as indicações aprovadas pela FDA. E a gente tem que lembrar o quê? Que o valproato, apesar de ser usado em várias patologias da psiquiatria, como na psicose, na ciclagem rápida, no transtorno de personalidade borderline, em tratamentos de manutenção do transtorno bipolar, ele é apenas aprovado para casos de mania aguda e episódios mistos. Então, sendo a resposta a letra A. São indicações do ácido valproico. Então, mais uma pergunta, que a gente deve responder excluindo uma questão. Então, o valproato é usado na doença borderline, também em casos de depressão, déficit intelectual e demência e lesões cerebrais que são associados à agitação. É utilizado na ciclotimia. Lembrar que é uma indicação que às vezes a gente não lembra, mas o valproato pode ser utilizado no transtorno de pânico, principalmente quando existe abuso de substância, apesar de não ser um tratamento de primeira linha, mas não existe nenhum estudo que demonstre que o valproato possa ter alguma ação sobre a fobia social refratária. Então a resposta seria a letra D. Em relação ao valproato, marque a alternativa falsa. Ele é um inibidor potente de enzimas hepáticas. Na verdade, o valproato não é um inibidor potente das enzimas, mas ele tem uma certa interação.
Doses 2 vezes ao dia é o ideal. Na maioria das apresentações de valproato, realmente as 2 doses são ideais. A maioria dos pacientes respondem a uma dose diária de 1.200 a 1.500 miligramas, é o indicado, por exemplo, em casos de mania. O valproato de liberação prolongada tem nível sérico 10 a 20% menor. Como falado na aula, a gente deve ter cuidado no ajuste da dose desses fármacos de liberação prolongada. E 50% dos pacientes têm ganho de peso significativo, que é verdadeiro, pois é a principal razão da descontinuação. Então a resposta seria inibidor potente das enzimas hepáticas. Apesar dele afetar o citocromo P450, tem interações com anticonvulsivantes, anti-inflamatórios, o valproato não é um grande inibidor das enzimas hepáticas. Marca alternativa falsa em relação aos efeitos colaterais do valproato. Então a gente sabe que o valproato está bastante relacionado a sintomas do trato gastrointestinal, como vômitos, diarreia, redução do apetite e constipação. No entanto, ele não afeta muitas funções renais. Sendo assim, em pacientes com insuficiência renal não é necessário nenhum ajuste da dose. É bom lembrar que a nefrolitise é um problema comum em alguns fármacos, como o topiramato, um anticonvulsivante bastante utilizado na psiquiatria. Podemos tratar o tremor provocado pelo valproato com os seguintes medicamentos. Então, lembrando que o tremor do valproato não é por um mecanismo idêntico ao dos antipsicóticos, onde existe um bloqueio dopaminérgico nas vias nigrostriatais, com um aumento da função colinérgica, e que pode ser manejado com o quê? Com anticolinérgicos e com agonistas dopaminérgicos. Assim, a prometazina, a amantadina e o biperideno são bastante utilizados nos tremores provocados por sintomas extrapiramidais dos antipsicóticos. No caso do valproato, a gente usa beta-bloqueadores, como o propanolol, o principal medicamento utilizado, e também a gabapentina pode ser bastante útil. Bom, lembrando aquele caso da alopécia, provocado pelo valproato, a gente tem que saber, às vezes isso cai bastante em prova, que isso ocorre por uma depressão de selênio e zinco, que pode ser melhorado com o uso de polivitamínicos que contém esses 2 elementos. Então a resposta seria a letra C, selênio e zinco. Sobre a descontinuação do valproato, a gente tem que lembrar que o valproato está bastante associado a crises convulsivas na retirada abrupta e também episódios da doença bipolar. A gente sempre deve preconizar uma descontinuação gradual. Então a gente deve reduzir a dose gradualmente, crises convulsivas podem acontecer, também a descontinuação pode levar a recaídas no transtorno bipolar, mas, no entanto, é verdadeiro que sintomas de descontinuação, como a gente observa, por exemplo, nos antidepressivos, eles não estão presentes na retirada do valproato. Então, todas as opções estão corretas e a resposta é a letra E. Bom, o valproato aumenta o nível de várias substâncias, mas lembra-se que a gente falou na aula que é muito importante saber que o valproato pode ser combinado a alguns fármacos com bastante sucesso e pouca interação. E a classe mais combinada são os antipsicóticos atípicos e também o lítio. Então a gente vê que você tem a lamotrigina, cujo valproato aumenta 50% dos níveis quando iniciado. Ele também afeta os níveis de carbamazepina, fluoxetina e topiramato. E há um único antipsicótico atípico aqui da questão, é o olanzapina, sendo a resposta correta. O que aumenta os níveis do valproato? Lembrar que tudo aquilo que o valproato aumenta, que são a maioria dos anticonvulsivantes, alguns anti-inflamatórios como ibuprofeno e aspirina, e também alguns antibióticos como eritromicina, ou alguns antidepressivos como fluoxetina e fluvoxamina, além de serem aumentados pelo valproato, eles também aumentam os níveis de valproato. E a gente acabou de falar que uma associação bem comum e bastante segura é do valproato com o lítio e com os antipsicóticos. Então aqui a gente tem a resposta à letra E, que é o lítio, cuja associação é bastante segura. Bom, lembrar que o não altera os níveis de valproato
voltando ao assunto das mesmas questões anteriores. Então, ele não é aumentado tanto por antipsicóticos atípicos quanto pelo lítio. Além disso, vale ressaltar que ele também não sofre interferência dos alimentos. Mas, olha, anti-inflamatórios são aumentados pelo valproato, principalmente a aspirina e o ibuprofeno, e também eles podem aumentar os níveis de valproato. Então, a resposta seria C, aspirina. São contraindicações do uso do valproato. Eu tenho que lembrar que insuficiência renal e cardiopatia não são contraindicações formais do uso do valproato. Mas eu tenho que lembrar que pacientes com lesão hepática, pacientes com pancreatite, pacientes com distúrbios do ciclo da ureia, que vai gerar um aumento de amônia, como uma encefalopatia grave, ou pacientes que apresentam algum tipo de alergia ou reação ao uso do fármaco, são contraindicados aí o uso do valproato nesses pacientes. Então lembrar, insuficiência renal e cardiopatia são condições que não necessitam ajuste nem contraindicam o uso do valproato.